Saiu uma pesquisa do Instituto Paraná que deixou a direita bem desesperada e, por incrível que pareça, a pessoa mais feliz com esse resultado foi o Lula, porque a pesquisa mostrou que o Bolsonaro derrota o Lula no primeiro e também derrota o Lula no segundo turno. Aí você vai falar o seguinte, mas por que a direita ficou desesperada e o Lula deve estar mais feliz do que o próprio Bolsonaro? Porque o Bolsonaro não existe como candidato. É a mesma coisa você querer colocar o Lula contra o Barack Obama. O Barack Obama é americano, ele não disputa, então ele pode ficar à frente do Lula quanto for. O Bolsonaro está inelegível e ele não vai disputar 2026. Por mais que ele queira espernear, por mais que ele queira babar, não vai disputar. Só que para o Lula esse resultado é ótimo. Por quê? Porque quanto mais o Bolsonaro empurrar a candidatura lá para frente, mais difícil vai ficar para uma outra liderança direita emergir. E se o Lula for com o Bolsonaro, que caso não vai ser com o Eduardo, o Lula ganha do Eduardo. Porque o Eduardo, ele é um pastel, e a direita sabe disso. Essa foi a grande reclamação do Luciano Heng. Como que o Bolsonaro vai manter o filho dele, sendo que o filho vai perder ao invés de passar o bastão pro Tarcísio de Freitas? Só que o Tarcísio já falou, sem o aval do Bolsonaro, eu não disputo. Então, pro Lula, o resultado está ótimo. Porque contra Eduardo Bolsonaro, que está mais interessado na sabugice com o Donald Trump do que em fazer política pública, então pro Lula tá muito fácil. Na sua opinião, o que você acha que vai acontecer com a candidatura do Bolsonaro? Ele vai empurrar até o final ou ele vai abandonar? Quem que será o herdeiro, entre aspas, de Bolsonaro? É Eduardo? Eduardo teria chances de enfrentar o Lula? O resultado foi bom para o Lula? Qual a sua opinião sobre isso e sobre o atual momento do Lula? Deixa o like se você acha que Lula é o favorito para vencer 26 e se inscreva no canal. O Instituto Paraná é o instituto que faz as pesquisas para o PL. E geralmente os resultados são bem positivos para o Bolsonaro e esse resultado não foi diferente. Eu não vou aqui questionar se o Instituto Paraná manipulou pesquisas, eu não trabalho dessa forma. O que o resultado mostrou foi o seguinte. O Bolsonaro no primeiro turno teria 36% de intenções de votos contra 33% do Lula. No segundo turno, o Bolsonaro fica com 45% e o Lula com 40%. E o Lula está atrás da Michelle, também numericamente, mas empatado na margem de erro. E o Lula ficaria à frente na margem de erro com o Tarcísio de Freitas. E esse resultado, ele mostra uma única coisa. Que nós estamos com um país extremamente polarizado. Porque todas as pesquisas que envolvem teor político, nesse tipo de refino em âmbito nacional, aprovação presidencial, intenção de votos, mostra o país polarizado. Nós vamos caminhar para uma disputa de novo, de esquerda contra direita, diferente do que foi em 2018, foi 2014 e nos anos anteriores. Nós vamos ter uma disputa bem parecida com o que foi 2022. Uma disputa bem acirrada, porque o nosso país está dividido dessa forma. Ponto. É o que essa pesquisa mostra, pelo menos para mim. Os bolsonaristas ficaram todos bastante entusiasmados com a pesquisa. Mas a direita nem tanto. Porque essa pesquisa representa um problema para a direita. A pesquisa é um problema para a direita porque ela mostra justamente o Bolsonaro à frente. É uma pesquisa boa para o Bolsonaro, mas para a direita ela é péssima, porque reforça a força de Bolsonaro como o único candidato viável à direita, podemos colocar assim, como a única liderança à direita. E isso fortalece para continuar com essa candidatura falsa até 2026, que é tudo que o Lula quer. O Lula quer que o Bolsonaro mantenha essa candidatura e o Bolsonaro também quer. Por quê? Porque o Bolsonaro precisa demonstrar algum tipo de força diante dos julgamentos do STF. O Bolsonaro não está preocupado em fazer política, o Bolsonaro não está preocupado em governar o país de novo. Porque o Bolsonaro nem gosta de trabalhar. O que ele quer é não ser preso. É isso que ele quer. Só que quanto mais pesquisas e métodos quantitativos mostrarem que o Bolsonaro ele é o candidato mais apto a derrotar o Lula, mais fortalecido ele fica. Só que a gente sabe que o Bolsonaro ele está inelegível. E na sucessão dele, quem vai ficar? O Eduardo ou o Flávio.
Porque o Bolsonaro já falou, eu vou passar o bastão para um dos meus filhos e eu vou trabalhar com essa transição. Porque se ele transicionar agora pro Tarcísio, ou pro Zema, ou pro Caiado, ou pra qualquer outra pessoa, ele perde força diante do STF. Então ele vai passar o bastão para um dos filhos. Só que pra direita é muito melhor tirar o Bolsonaro hoje e já colocar o Tarcísio de Freitas, que é um candidato mais competitivo, do que manter ali o Eduardo Bolsonaro, que vai perder. O Lula, nesse cenário, tá rindo de orelha a orelha. Por quê? Contra um bolsonarista, não há possibilidade do Lula perder. Não há, por quê? Porque o Lula, ele tem propósito, ele tem um plano de governo, ele tem entregas. Ah, mas o governo tá indo muito mal, o Lula tá mal aprovado, isso e aquilo. Calma, nós já conversamos sobre o Datafolha. Já conversamos sobre isso. O resultado do Datafolha mostra uma aprovação do governo, não uma aprovação do Lula. Esse resultado, se o Lula está melhor ou pior avaliado do que o governo, não está presente no Datafolha. Foi uma pergunta que deveria ter sido feita pelo Instituto e não foi feita. Então não tem como saber, porque alguém pode avaliar o governo Lula como sendo razoável nas entregas, mas avaliar bem o trabalho do Lula. Outros institutos já fizeram esse questionamento. Então essa é uma falha, é um dado importante que falta para ser colocado nessa análise, nessa equação para 2026. E, diferentemente do Bolsonaro e dos bolsonaristas, como eu falei, o Lula tem propósito, a população sente isso. Enquanto a oposição ao Lula for oposição bolsonarista que não tá fazendo nada, para ele é muito tranquilo. Se fosse o PSDB, do Alckmin ou do Aécio, tudo bem, mas esse não vai dar, a ponto de o Bolsonaro estar sendo traído. O Bolsonaro, ele está enfraquecido nesse momento porque ele quer fazer. E olha só, o Bolsonaro vai fazer a manifestação no Rio de Janeiro e ele não quer que haja impeachment de Lula. Ele quer desgastar o Lula. Mas os seus aliados querem que o mote do evento, da manifestação, seja impeachment Lula. E aí vem o Malafaia da Pito, vem o Carlos Bolsonaro e faz ameaça, o Bolsonaro tenta reorganizar. Por quê? Porque já foi percebido por esses bolsonaristas mais graúdos que existe vida para além do Bolsonaro, que ele não está preocupado com ninguém a não ser consigo mesmo. O Marçal mostrou em 2024 a possibilidade dele fazer política sem o Bolsonaro. Isso foi muito viável. Marçal quase foi ao segundo turno. Se ele não tivesse feito aquela bobagem a respeito do Boulos, talvez ele tivesse ido. E aí? O Luciano Heng, para vocês verem como essa pesquisa foi ruim, o Luciano Heng, ex-aliado do Bolsonaro, ou aliado, não sei agora como está a relação deles, criticou o Bolsonaro. Por quê? O que ele falou? Que era necessário o Bolsonaro passar o bastão para outro candidato, preferencialmente o Tarcísio de Freitas. Mas o Bolsonaro quer manter os filhos. O Heng falou, o Bolsonaro só está preocupado com os filhos, ele não está preocupado em fazer política. E o Luciano Heng sabe que é importante alguém estar no comando para fazer política. Porque ele precisa. Para ter uma facilidade de comprar produtos do exterior, para ter uma facilidade de vender. E o que o Bolsonaro está prometendo? Sair dos BRICS. O Luciano Heng, os produtos que ele compra, muitos vêm da China. Como que você vai sair dos BRICS? Você vai ter problemas para importação de produtos. Então assim, é uma pesquisa que para o Bolsonaro pode ser ótima, mas para a direita é péssima. E para o Lula é melhor ainda. Melhor ainda. Porque o Lula está enfrentando um candidato que não existe e que, melhor do que qualquer coisa, impede o surgimento de outras lideranças mais palatáveis. Porque o Cacai, na carta que ele fez ao PT, ele falou, resta torcer para um candidato da direita moderada. Será o Tarcísio? Mas o Bolsonaro está inelegível. Quem vai disputar vai ser o Eduardo. Você acha que o Eduardo vai ter condições de enfrentar o Lula num debate, numa campanha política, falando aquelas asneiras dele de teorias da conspiração? Não vai.